Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do nosso livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Então, vamos compartilhar a nossa tela para que possamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, porque temos bastante conteúdo interessante para conhecer. Vamos lá? Aqui. Isso. Uhum. Que bom. Então, nós iniciamos o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que trata das reuniões públicas. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Inicialmente, vamos lembrar tudo que nós já conversamos sobre o Centro Espírita? Então, o Centro Espírita é um templo, é uma oficina, é um hospital e é uma escola. Nós vamos hoje focar no hospital. E ao longo do nosso estudo de hoje, nós vamos entender por que o nosso enfoque hoje é que a reunião pública, a sala de reunião pública, pode ser considerado o hospital do nosso centro espírita. Toda casa espírita tem o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas, de portas abertas, onde os expositores abordam estudos, palestras doutrinárias e ou evangélicas, especialmente das obras que constituem a codificação kardeciana. É muito importante a gente observar que algumas casas só têm esse espaço. Então, nesse ambiente onde acontece a reunião pública, além dessa reunião, temos também reunião de estudos, as reuniões mediúnicas, os passes muitas vezes são aplicados no mesmo ambiente, em face de não haver disponibilidade de um local específico. Então, nós podemos realmente concluir que essa sala onde acontece a reunião pública é o centro nervoso do nosso centro espírita. E se nós fizermos a analogia proposta de um hospital, a sala de reunião pública é a nossa unidade de pronto atendimento. E mais à frente a gente vai conseguir entender por quê. Então, nunca é demais mencionar que é imprescindível o estudo da codificação kardeciana no centro espírita, sempre procurando evidenciar a sua atualidade e profundidade, seja em grupos de estudos, seja nas reuniões de jovens, de adultos, porque também é importante haver a estruturação de ESD, de EAD, todo, assim, formatando para todos nós o conhecimento doutrinário. É importante também nós entendermos que a reunião pública, ela também traz para a gente instrução. Só que como nós não temos possibilidade de aprofundar as abordagens que são propostas na reunião pública, então é interessante que as casas mantenham nas suas rotinas os estudos dirigidos, para que possa possibilitar a todos nós, né, que somos públicos das casas espíritas, o acesso a esse conhecimento de uma forma mais aprofundada. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente,
propiciando uma psicosfera salutar. Então, o que nós podemos entender? Se nós vamos ter ali, naquele ambiente, de fato, uma reunião pública, os nossos amigos espirituais vão cuidar daquele ambiente para que aquele ambiente fique, de fato, protegido com a finalidade da reunião pública. E a gente vai entender isso melhor, a gente vai conseguir visualizar isso de uma forma muito abrangente no decorrer do nosso estudo hoje. Se nós vamos nos reunir para termos um estudo dirigido, para que possa ser apresentado algum outro tipo de projeto ou algum tipo de evento para casa, né? Então, tudo aquilo dali vai ser trabalhado pela espiritualidade para manter a integridade magnética daquele ambiente, conforme o que for proporcionado de evento naquele momento. São instaladas as defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras. Portanto, só entram aqueles que obtêm permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam. Então, nós vimos, né, no estudo passado, a questão das defesas magnéticas. Hoje, nós vamos conseguir olhar, né, termos uma visão melhor de como isso de fato funciona. Olha, nesse primeiro momento, os nossos amigos espirituais estão cuidando, né, colocando as faixas magnéticas de isolamento entre as acomodações que vão receber tanto a assistência quanto o isolamento referente ao dirigente, ao expositor e outras pessoas que possam compor a mesa daquela reunião naquele momento. E os aparelhos especiais que se fazem necessários para que essas defesas elas se integrem e se manifestem. É importante lembrar que nós, encarnados, participamos de todo esse processo, cuidando da asepsia do ambiente, ou seja, da limpeza do local, mantendo limpo, mantendo asseado, mantendo arejado, né? Contribuindo com essa ambiência com uma boa música, bons pensamentos. Nós sempre temos que lembrar que o trabalho não é só dos nossos amigos espirituais, o trabalho também é nosso. Então, depois que nós fazemos a nossa parte da materialidade, os nossos amigos espirituais entram já trabalhando para cuidar do ambiente, para receber todas as pessoas que vão estar nesse recinto. Sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial ou em desequilíbrio, ou ainda obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir que, se não houvessem tais cautelas do plano maior, principalmente, graves problemas poderiam surgir decorrentes do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Por que, então, nós podemos considerar que a sala de reunião pública, que recebe, de fato, uma reunião pública, ela pode ser considerada a unidade de pronto atendimento desse momento em que a casa espírita pode ser associada a um hospital? Exatamente pelo fato do público ser heterogêneo. Então, nós teremos pessoas com todo tipo de sentimento, com todo tipo de desequilíbrio, com todo tipo de ansiedade, com todo tipo de curiosidade, junto das pessoas que estão equilibradas, que já conhecem a doutrina, que estão ali também para prestar o auxílio, trabalhando com a aplicação de passes, ou mesmo participando como dirigente da mesa, ou fazem parte do grupo de trabalhadores da casa, que, de uma certa forma, estarão ali também auxiliando no trabalho daquele dia, daquela sessão. Então, é muito importante nós entendermos que todos nós estaremos dentro desse ambiente e todos nós seremos tratados naquilo que necessitamos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Entre Dois Mundos. Né? Então, aqui nós já vemos, né, uma imagem onde os assistentes, ou seja, né, o público, recebe tratamento e orientação espiritual já quando entram no centro.
Ou seja, quando nós entramos, a partir do momento que estamos dentro da casa espírita, nós já estamos sendo tratados. Não é incomum nós ouvirmos das casas em que frequentamos que nós, quando estamos dentro da casa, já estamos em tratamento, que o silêncio é uma prece, que devemos, né, ter pensamentos edificantes, né? Colocar a nossa frequência numa vibração mais alta, para facilitar todo o tratamento, todo o acesso da espiritualidade a todos nós. Então, isso fica relatado nesse livro Entre Dois Mundos, que é citado pela Sueli neste capítulo que estamos estudando agora. Vamos ver uma parte do que ela colocou para a gente no livro, porque, como já disse, temos muita informação para hoje. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro acima citado, em seu capítulo 16, nos relata uma visita a uma associação espírita que se dedicava a um elenco de realizações iluminativas e socorristas. Manuel e Dr. Arquimedes, que era o espírito que o acompanhava, chegam um pouco antes das 20 horas, quando pessoas de várias procedências sociais e econômicas se adentravam no salão dedicado aos estudos da doutrina espírita. Música suave inundava o ambiente, ou seja, é a nossa parte material do trabalho, né? Aquilo que nós que estamos encarnados fazemos para facilitar a ambiência do local, permitindo que as pessoas, quando cheguem, já se sintam mais relaxadas e mais ligadas ao ambiente e à energia, né, fortalecedora que a casa pretende dar para todos nós quando estamos ali. E ele continua, embora a conversação díspara, ou seja, nós vemos muito isso acontecendo, né, na assistência, as pessoas conversam sobre várias coisas, né, e completamente alheias ao ambiente onde elas estão, muito alta, demonstrando o desequilíbrio da maioria, as ansiedades de outros e quase desconsideração de mais alguns em relação ao local em que se encontravam. Por que é importante nós atendermos à questão de que o silêncio é uma prece? Porque mesmo que nós cheguemos à casa espírita em desequilíbrio, ou seja, todos nós, mesmo os trabalhadores das casas espíritas, temos os nossos dias de problemas, nós temos os dias em que não estamos bem. Então, se nós que já somos trabalhadores temos as nossas questões para ajustar, imagine todos aqueles que estão chegando na casa espírita querendo resolver as suas questões, que muitas vezes não conhecem o benefício da prece ou estão num desespero tão grande que acham que ali vão encontrar a cura exatamente naquele momento, ou que estão somente curiosos. Então, todos os tipos de pessoas estão entrando ali, mas nós não nos atemos à orientação de nos mantermos em silêncio. Se mesmo com os nossos problemas nós nos mantivéssemos em silêncio e estivéssemos conversando com a espiritualidade a respeito das questões que estão nos desestabilizando naquele momento, nós favoreceríamos o trabalho da espiritualidade em relação ao auxílio que ela nos traz. Então, no momento em que nós, assistência, entramos numa casa espírita, que nós vamos assistir a uma palestra, que nós vamos participar de uma reunião pública, que nós possamos, de fato, assumir esse comportamento respeitoso e acolhedor para nós mesmos do silêncio, da integração com a espiritualidade da casa, prestando atenção na música ambiente, fazendo a nossa parte para contribuir para o auxílio que fomos buscar. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele explana que quanto à necessidade da assistência, manter o silêncio, o recolhimento interior, a prece, pois tais procedimentos criam um ambiente propício para a atuação dos bons espíritos. Imaginemos, então, por um instante, a ambiência desta sala relativamente aos encarnados presentes. Né? A grande maioria dos que comparecem ao centro o faz impelida pelos problemas e sofrimentos que os aguilhoam.
Quando chegam, estão aflitos, cansados, desesperados, e não raro com ideias de suicídio ou outros tipos de pensamentos extremamente negativos. Fora aqueles que estão com o cansaço do seu dia, porque muitas pessoas trabalham o dia inteiro e participam das reuniões públicas à noite. Então, chegam nas casas espíritas, né, depois de um dia inteiro de uma rotina de trabalho que pode não ter sido tão favorável nem tão boa, e isso contribui também para o desequilíbrio dessa pessoa. Recorrem ao espiritismo na condição de náufragos, de tormentas morais que se agarrassem a uma tábua salvadora. Trazem o pensamento enrodilhado no drama em que vivem e que é como um clichê estampado na própria aura. Vibrando em enarmonia, a quase totalidade dessas criaturas estão imantadas a desafetos do passado ou a entidades outras, igualmente em desequilíbrio, que, por sua vez, as envolvem em fluidos perniciosos. Enarmonia é uma condição na música em que um mesmo som, um mesmo som, ele tem vários nomes. Então, no caso, a gente pode associar isso às questões de sentimento, por exemplo, com relação à tristeza. A gente identifica que a pessoa está triste, mas não conhece na realidade o que ela realmente está sentindo, o porquê dela estar triste, né? Às vezes ela sofreu uma decepção, está com problema financeiro, está com problema de saúde, e isso a entristece. Então, a tristeza é o que a gente utiliza como nome, como base para poder qualificar o sentimento daquela pessoa que está ali, já que a gente muitas vezes não sabe o que fez aquela pessoa ir à casa espírita, né? Quantas vezes nós mesmos, trabalhadores, vamos às nossas casas espíritas ou vamos visitar outras casas espíritas e nós também estamos com as nossas questões, né? E muitas vezes a gente só coloca que está chateado, ou que está entristecido, que está cansado, mas isso é como se fosse uma camuflagem para o real sentimento que nos faz estar ali. Várias são portadoras de monodeísmo, isto é, trazem um pensamento fixo em determinada ideia negativa, como, por exemplo, no suicídio, no remorso de ato cometido, né? Podemos pensar nas pessoas que têm muita necessidade de se vingar, que estão aborrecidas, que estão chateadas com algumas questões e que acham que aquilo é o motivo, é o principal motivo para todas as suas questões e seus problemas naquele momento. Diversos estão magoados, sofridos, ulcerados interiormente e com as forças deperecidas. Outros estão perdidos em si mesmos, sem saber qual o sentido da vida e que rumo tomar. Muitos esperam milagres que os libertem de imediato de seus problemas e uns poucos chegam por curiosidade ou desejosos de conhecer melhor o que é o espiritismo. Nós conhecemos, né, e somos sabedores, né, de um clichê que existe dentro da doutrina espírita, que muitos de nós vai conhecer a reunião porque nós estamos indo pela dor. E achamos que naquele momento nós teremos, né, os lenitivos, os remédios necessários para que tudo aquilo que nos aflige como se evaporasse da nossa vida, né? Então, nós sabemos que boa parte de nós vai a uma casa espírita com esse sentimento. E alguns vão mesmo por curiosidade, porque começam a ouvir as questões doutrinárias, ouvem algumas palestras, ou por conta dos filmes, né, que estão sendo veiculados no cinema, eles começam a ter curiosidade sobre a doutrina espírita e se dirigem a uma reunião pública. Mas todas essas pessoas têm um denominador comum: a esperança. Todos nós que chegamos na casa espírita, de fato, temos esperança de
conseguirmos alinhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a doutrina de Jesus Cristo. Esse conjunto de vibrações desarmônicas e a malta de desencarnados que gravitam ao seu redor, todos interessados em obstar tudo aquilo que pode significar libertação para as suas vítimas, no caso, a palavra esclarecedora da doutrina, por certo, afetariam os médios presentes ainda não equilibrados, não fossem os cuidados e vigilância dos benfeitores espirituais. E aqui nós temos, né, um gráfico que mostra, né, a constante limpeza que os nossos amigos espirituais promovem no nosso ambiente, né, fazendo com que esse ambiente ele permaneça harmonizado. Então, esse tipo de limpeza também acontece, esse tipo de trabalho também acontece quando nós saímos da reunião pública, né? Esvazia-se a sala de reunião pública e os nossos amigos espirituais começam a proceder esse trabalho para manter o ambiente harmonizado e limpo. Há ainda outro ponto a considerar. É que, sendo um local de tratamento das almas enfermas, que somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do laboratório do mundo invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Né? E aqui nós temos assim uma visão de como fica, né, essa sala de reunião pública sendo atendida pelos nossos amigos espirituais, pelos mentores, né? Na mesa onde se encontram o dirigente, um outro participante da mesa e o expositor, também sendo atendidos pelos nossos amigos espirituais, de forma que a gente possa receber tudo aquilo que necessita no momento em que estamos na reunião pública. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que entrarão sempre visando os que estão em condição de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas enquanto estas permanecem no centro. Nós vimos nos estudos passados que, dependendo da situação, não há possibilidade de separar o obsessor do obsidiado. E ainda assim é necessário que esses dois espíritos, né, o encarnado e o desencarnado, compareçam e participem da reunião pública. É lógico que esses irmãos eles serão atendidos de uma forma mais eficiente pelos nossos amigos espirituais, para que não haja interferência para os outros participantes da reunião, né? Tanto os que compõem a mesa, que dirigente, né, da reunião, quanto os outros participantes da assistência. Então, quando nós chegamos à casa espírita, dependendo dos amigos que trouxemos juntos conosco, eles ficarão esperando do lado de fora, serão atendidos de uma outra forma, e nós, encarnados, entraremos no ambiente da casa espírita e já começaremos a ser tratados a partir daí. Em decorrência, grande é o número de entidades que ficam postadas do lado de fora da casa, como que aguardando permissão para entrar ou interessadas em achar alguma brecha nas defesas magnéticas com o intuito de causarem perturbações. Mesmo estes não ficam sem a ajuda do alto, pois a aparelhagem especial transmite a palavra dos expositores, amplificando-lhes a voz. E aqui a gente tem assim uma visão superior de como seria esse ambiente. Então, nós temos aqui, olha, as faixas magnéticas de defesa que envolvem toda a casa espírita, né? Na sala de reunião, nós temos aqui a assistência, e entre cada grupo de cadeiras, nós temos as faixas magnéticas separatórias, né? Aqui na visão que temos da mesa, que compõe, né, as pessoas que participam da reunião pública, o seu dirigente, o expositor e de mais pessoas que possam estar compondo a mesa,
Temos aqui também, olha, a presença de mentores e amigos espirituais colocando, ajudando, né, a manter a integridade e a harmonização do local. Como alguns espíritos eles já serão atendidos, eles estão em condição de sofrimento sendo atendidos, ou já estão em tratamento no ambiente da casa espírita, eles ficam aqui também em isolamento. Então, nós temos os espíritos defensores, que ficam em volta também da casa, colaborando nessa proteção, e aqueles espíritos endurecidos que não tiveram condição de entrar na casa espírita para assistir, para participar dessa reunião pública, junto com o seu companheiro encarnado, eles ficam aguardando aqui do lado de fora. Alguns deles já serão atendidos aqui e talvez tenham condição de serem levados aqui para dentro após esse atendimento. Outros ficarão por aqui, ou porque eles não vieram atrás de ninguém, mas vieram em busca de um auxílio, ou talvez somente provocar uma perturbação, ou porque eles estarão, de fato, aguardando as pessoas que eles estão obsidiando. Né? Então, nós temos assim que ter cuidado, porque eles estão endurecidos, mas eles são nossos irmãos e eles estão precisando de tratamento, amor e cuidado da mesma forma que nós que conseguimos entrar dentro da casa espírita e recebemos o tratamento de uma outra forma. Tá? De qualquer maneira, eles também participam dessa reunião em face dessa aparelhagem que transmite a palavra, né, dos expositores. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais, mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então, quando nós estamos no ambiente da sala da reunião pública, nós estamos em tratamento intensivo. Nós estamos literalmente na unidade de pronto atendimento da nossa casa espírita, nesse momento em que ela funciona como um hospital, nos recebendo. É claro que ali também tem uma escola, né? Porque nós estamos adquirindo conhecimento através da palestra que estará sendo ministrada, mas, fundamentalmente, nós estamos ali sendo tratados. Então, tendo condições, nós já estaremos tendo o cuidado da nossa saúde, reequilibrando os nossos centros de forças, ou mais conhecidamente os nossos chakras, nós estaremos equilibrando as nossas emoções. Com a palavra que estiver sendo ministrada através da palestra, muitas vezes nós conseguimos fazer reflexões importantes, né? Diminuindo alguns sentimentos negativos e inferiores que, por acaso, né, tenham sido os motivadores da nossa chegada até ali. Então, muita coisa acontece dentro da reunião pública, do ponto de vista espiritual, que nós não temos essa percepção. Muitas vezes nós temos a impressão equivocada de que estamos participando de uma reunião pública apenas ouvindo conhecimento doutrinário. E nós agora estamos vendo, estamos percebendo que acontece muito mais além daquilo que a gente está visualizando ou ouvindo no momento da reunião pública. Que possamos, então, estar mais atentos e mais ligados a tudo que acontece conosco nesse local. Por outro lado, a aproximação de entidades benfeitoras junto aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estes com pensamento voltado para os ensinos clarificadores da doutrina, o que lhes modifica temporariamente os panoramas mentais, favorecendo o otimismo e a renovação interior. Então, aqui nós temos, né, um quadro comparativo com a situação desfavorável e favorável.
Essa questão de dormir durante a reunião pública é uma questão um pouco polêmica, porque algumas pessoas consideram que, enquanto a pessoa está dormindo, há um tipo de tratamento sendo efetuado, e com certeza está, né? E outras pessoas consideram que é necessário que nós estejamos realmente despertos, prestando atenção no que está sendo dito ali, para que possamos ser atendidos. Quer dizer, de uma forma ou de outra, ninguém sairá da reunião pública sem ser devidamente atendido. Então, mesmo aquele irmão que acaba adormecendo, ele está sendo atendido também, de uma forma mais especial. Talvez ele não esteja tão receptivo pelo fato dele não estar consciente, mas, de qualquer maneira, não sairá dali sem ser atendido de alguma forma, né? Quando nós estamos despertos, nós estamos numa condição muito mais favorável. Por que muito mais favorável? Porque é necessário que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa atenção esteja, de fato, dirigida para tudo o que está acontecendo ali. Ou seja, nós estamos, de fato, prestando atenção naquilo que o expositor está colocando, nós estamos, de fato, prestando atenção na leitura da página de abertura, na leitura na realização da prece. Então, isso tudo contribui para que a nossa receptividade seja efetivamente favorável, ou seja, nós temos 100% de condição de estarmos receptivos a todo o auxílio que a espiritualidade nos estará dando nesse momento da reunião pública. Concomitantemente, os espíritos arquitetos muitas vezes utilizam dos recursos dos painéis fluídicos que dão vida aos comentários do expositor, favorecendo o entendimento dos desencarnados presentes. Isto, aliás, acontece em palestras sempre que o ambiente favoreça. Então, na maior parte das vezes, né, e nós sentimos isso quando estamos, né, numa palestra, nós percebemos, né, o quanto de intuição aquele expositor ele está recebendo. Muitas vezes, nós percebemos que algumas coisas assim têm um significado muito mais profundo e vindo através da palavra desse expositor. No nosso livro, não temos assim uma referência específica dentro da reunião pública sobre o dirigente e o expositor. Nós até vamos estudar mais à frente, mais a fundo, sobre o dirigente. Mas estamos aqui colocando especificamente o dirigente da reunião pública. E essa informação ela não está explícita no livro que nós estamos estudando. Mas nós consideramos que fica sem sentido nós colocarmos tanta informação a respeito da reunião pública e não passar nenhuma informação a respeito de, pelo menos, dois componentes da mesa que são obrigatórios, né, para que a reunião pública aconteça, que é o dirigente da reunião e, posteriormente, o expositor. Nós podemos observar aqui nessa mesa, né, que nós temos a figura de um dirigente da reunião, né, uma outra pessoa, isso ainda é muito comum nas casas espíritas, né? Uma outra pessoa que participa, que compõe a mesa. Normalmente, essa pessoa faz a leitura da página de abertura, ou ela trabalha, né, recebendo alguma psicografia ou psicofonia, ou ela auxilia transmitindo recados e avisos importantes para casa, ela pode contribuir fazendo a prece final, e o dirigente da reunião é o que faz a apresentação, né, dos trabalhos do dia, faz a apresentação do expositor, normalmente ele faz a prece inicial, dando início aos trabalhos, né, daquela reunião, e posteriormente temos o expositor, que trará para todos nós a informação, o trabalho que ele vai apresentar naquela reunião pública para todos nós.
Então, isso é muito importante, né? E atrás desse grupo de pessoas, nós temos os mentores que participaram conosco dessa reunião, né? Alguns específicos da casa, alguns específicos para colaborar com o assunto daquela reunião, e outros que podem ser o mentor do próprio expositor. Então, de qualquer maneira, esse grupo de amigos espirituais se mantém, né, atrás dessas pessoas, colaborando também com, não somente com a questão da mentalização, né, do que o expositor ou o dirigente vai falar, né, contribuir com essa intuição, mas também ajudando na proteção de cada um deles. Então, o dirigente da reunião pública é a pessoa que, naquele momento, está representando a casa e a doutrina perante o público presente. Com a colaboração de outros trabalhadores, é o responsável por manter a ordem e o bom andamento da reunião. É ainda aquele que, através da gentileza e atenção, irá transmitir confiança e simpatia a todos. Deverá trazer em seus gestos fidelidade aos princípios doutrinários, mantendo um clima harmonioso e feliz. E agora vamos falar um pouco sobre o expositor espírita, né? E trazemos aqui uma frase de André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, no capítulo 14. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasmem nas mentes que o ouvem. Olha só que interessante. Só essa primeira informação aqui já nos mostra a importância que tem o expositor espírita, né? Ou como a gente conhece de uma forma mais corriqueira, o palestrante, sobre o assunto que será tratado naquela reunião. Então, é muito importante que esse expositor ele se prepare da melhor forma que ele conseguir para que ele possa transmitir todo o seu conteúdo de uma forma objetiva para essa plateia que está ali. Porque é através do que ele disser que essas pessoas começam a refletir sobre tudo que ouviram. Então, é muito importante, né, essa participação do expositor ou do palestrante para que a reunião, ela de fato, ela tenha, né, os seus efeitos para todos os participantes naquele dia. Então, nós temos aqui, é indiscutível que a explanação doutrinária continua sendo um dos principais recursos utilizados para a divulgação e compreensão da doutrina espírita. Por intermédio do expositor espírita, os indivíduos têm a possibilidade de realizar uma viagem dentro de si mesmos, almejando obter o autoconhecimento e o amparo dos amigos espirituais. Assim, é importante que o expositor espírita tenha plena consciência do quanto ele pode contribuir ainda mais nesse momento de reflexão e de ajuda através da sua atuação. Então, é muito importante que o expositor espírita ele tenha consciência do seu papel diante daquele grupo que participa daquela reunião. Vamos falar um pouquinho sobre ocorrências em reuniões públicas. Vamos deixar claro que esse tipo de ocorrência não costuma acontecer, exatamente porque o ambiente está harmonizado, o ambiente está protegido, né? Mesmo que haja desequilíbrio de pensamentos entre os encarnados que ali estejam, mesmo que nós tenhamos a participação de irmãos desencarnados muito necessitados de auxílio, o que nós vamos relatar aqui não são cenas comuns, mas que estão presentes, né, no livro da Sueli e que nós vamos trazer um pouquinho, né, dessa informação para que a gente possa aumentar a nossa reflexão. Então, fala aqui de agressões e assédios negativos. Embora todas as providências da espiritualidade superior, conforme mencionamos, ainda assim podem ocorrer situações difíceis e imprevistas. Isso para nós, encarnados, pois os mentores e equipes espirituais estão prevendo e sabendo, decorrentes de assédios de entidades em desequilíbrio, podendo chegar a agressões de variada natureza,
quando são testadas as reações daqueles que estão nas tarefas diretivas e demais trabalhadores do plano físico. Por que ocorrem? Os benfeitores espirituais não estão protegendo o centro espírita? Seria porque o centro não está indo bem? Então, é preciso esclarecer que tais ocorrências, muitas vezes, resultam do próprio trabalho de desobsessão, por exemplo, que está sendo realizado pela equipe mediúnica da casa e os mentores permitem, pois são parte do processo. E ainda, os testemunhos são necessários para que cada um dos que estão nessas tarefas de semeadores e de tarefeiros possa evidenciar a fé, a confiança, a certeza de que o trabalho é de Jesus, mantendo o bom ânimo e a perseverança, cônscios de que o amparo do alto jamais falta. E vamos colocar aqui também o caso Petitinga, que é relatado de uma forma resumida no livro da Sueli, mas ainda assim fica um pouco comprido, então nós vamos estudar esse caso, e quem tiver a possibilidade de ler o livro vai poder entender um pouco melhor, porque a narrativa é um pouco longa. Então, no livro Nos Bastidores da Obsessão, temos que Manuel Filomeno de Miranda nos relata um fato ocorrido com José Petitinga, dirigente espírita da Bahia. Numa manhã de domingo, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana, Petitinga explanava sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é nas Instruções dos Espíritos, a mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux em 1862, intitulada Perdão das Ofensas. A sua palavra harmoniosa comoviam os presentes que o ouviam enlevados. Em certo momento, quando o orador fez pequena pausa, adentrou-se pela sala um homem, pertencente à respeitável família local, porém portador de obsessão, que dirigiu-se ruidosa e intempestivamente à tribuna, com a fisionomia congestionada, e gritou para Petitinga. Deixa eu tirar isso aqui. Hipócrita, quem és a pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam? Dize. Houve um grande constrangimento entre os presentes e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório. Mas Petitinga, embora tenha empalidecido, manteve-se calmo e, olhando o agressor, respondeu humilde: tens toda a razão, e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Mas o homem não o deixou terminar e retrucou: refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas a verdade e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O público estava paralisado perante a cena inusitada. A entidade enferma desejava semear a suspeita quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. Vamos parar aqui nesse momento, só para fazermos uma pequena observação. É conhecida uma frase, né, na doutrina espírita, que nós somos cercados por 1 milhão de testemunhas. E muitas vezes nós achamos que, por não tomarmos alguma atitude na frente de algumas pessoas ligadas à nossa casa espírita, ligadas à doutrina espírita, que isso é o suficiente para esconder as nossas imperfeições. Mas nós somos todos imperfeitos, né? E nós ainda cometemos muitos erros, muitos equívocos, e a espiritualidade, ela nos conhece. Os nossos desafetos espirituais
Eles nos vigiam e nos encontram exatamente pelas nossas imperfeições. Mas um pouquinho mais à frente, nós vamos ver o que Petitinga falou sobre tudo isso. Mantendo-se sereno, Petitinga humildemente, chamando a entidade que se manifestava através daquele homem de amigo espiritual e lhe dando razão no que o acusava, declarou aos presentes: ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros. Prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Digo da luta intensa que travo, Naima, para servir melhor ao Senhor, tentando cada dia aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu, na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça e escasseiam obreiros, não o farei nunca. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes, a ser ocioso buscando a saúde, para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo, aromatizo-me ao leve rócio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, como é importante nós enxergarmos os nossos dirigentes, enxergarmos os palestrantes que visitam as nossas casas, ou entre os nossos próprios irmãos de casa espírita, que são pessoas como nós, que da mesma maneira que nós erramos, eles também erram. Que o fato de estarmos à frente, né, de uma tribuna, falando sobre as verdades evangélicas, falando sobre as questões do livro dos Espíritos, ou trazendo algum assunto à luz da doutrina espírita, isso não nos faz perfeitos em relação a a nenhuma pessoa com quem nós tenhamos convivência, ainda que de vez em quando. Nós somos pessoas comuns. Muitas vezes, nas nossas imperfeições, nós nos perguntamos se temos capacidade de fato, se somos merecedores de abraçarmos certos trabalhos e certos compromissos, exatamente porque somos conhecedores das nossas imperfeições. Conhecemos os nossos defeitos. Sabemos que eles não são inerentes aos nossos corpos, mas são inerentes ao nosso espírito. E ainda assim, temos dificuldade, temos que conviver com a deficiência que ainda trazemos em nós. Muitas vezes pensamos em desistir daquilo que fazemos em benefício da doutrina espírita. Mas aí pensamos, esse benefício é para nós mesmos, para que nós possamos nos vermos como pessoas comuns, como aquele que também erra, para que a gente possa facilitar o perdão de nós para os outros e dos outros para nós. É muito importante esse caso Petitinga, porque traz para a gente exatamente isso, né? Aquela desmistificação de que o expositor espírita, de que o dirigente da casa espírita é uma pessoa que está num patamar acima do nosso.
E aí, então, inesperadamente, a entidade jogou o médium ao chão e, presa da mesma emoção, bradou: perdoa-me tu, a tua humildade venceu minha braveza, velhinho bom. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. E assim, com o rosto banhado em lágrimas, Petitinga calou-se. O auditório, emocionado em peso, chorava, envolvido pelas vibrações superiores que se derramavam sobre todos. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes, a ser ocioso buscando a saúde. E veio 2 vezes, gente, desculpa. Vamos lá. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor, falou-lhe bondosamente e amparou o médium, convidando-o a sentar-se. E, levantando a voz, rogou: oremos todos a Jesus, pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Comentando o fato, Miranda afirma que raras vezes presenciara a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudessem transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. E eu trouxe, né, para que nós possamos fixar essa reflexão, essa frase de Francisco de Assis: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. Encerrando a reunião pública. Então, nós vamos agora voltar ao livro Entre Dois Mundos, no capítulo 16. Aqui temos uma cena do que seria o passe coletivo. Passe coletivo hoje é uma prática que está muito difundida nas casas espíritas por várias questões. Muitas vezes o local não dispõe de um espaço específico para o passe individual, muitas vezes a casa está com deficiência de trabalhadores para a aplicação do passe, e muitas vezes ou o público é muito extenso, então a casa opta pelo passe coletivo para que não se demore muito os atendimentos. Então, hoje é considerado uma prática mais comum nas casas espíritas. Após a palavra do expositor, são aplicados os passes no próprio recinto. Prática esta que tem se difundido no caso de público numeroso ou quando a instituição não possua dependências suficientes para a realização em sala separada. Miranda descreve que, terminada a palestra, as luzes foram diminuídas, enquanto os médiuns se espalharam pela sala, posicionando-se nos corredores. O dirigente encarnado conclamou todos a oração silenciosa. Nesse instante, os portadores de mediunidade curadora e passistas estenderam os braços com as mãos espalmadas na direção do público, deixando que as energias de que eram veículos se exteriorizassem, ou eles próprios se transformassem em antenas captadoras transmissoras das correntes de vibração superior que invadiam a sala, sendo canalizadas em direção ao público receptivo. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público, formou-se uma abóboda fluídica de vários campos vibratórios que se potencializavam quanto maior era a concentração e mais favoráveis os sentimentos de amor e de fraternidade. Os espíritos sofredores que acompanhavam certas pessoas e outros que foram trazidos para tratamento igualmente foram beneficiados. Os trabalhos continuam. No centro espírita, os espíritos necessitados foram ali reunidos e nova entidade passou a explanar temas evangélicos, enfocando a coragem de mudar, a resignação ante as dificuldades, ao mesmo tempo em que esclarecia a respeito das possibilidades que lhes estavam ao alcance, desde que aceitassem a proposta de renovação e consequente programa de reabilitação. Fora do centro espírita. No encerramento, alguns espíritos acompanham os encarnados.
Bom, o que pode acontecer a partir daqui? Né? Para que esse trabalho superior da espiritualidade nos acompanhe mais tempo, é necessário que nós nos mantenhamos com as nossas frequências mais altas. Devemos lembrar que, se formos ao centro espírita acompanhados dos nossos obsessores, e se estes não puderam estar conosco dentro da reunião pública para serem devidamente atendidos, eles estarão lá fora nos esperando. Por mais que eles tenham participado da palestra, né, por terem ouvido tudo o que foi dito, tanto pelo dirigente quanto pelo expositor, a prece inicial, a prece final, a leitura da página, ou seja, tudo que aconteceu ali no âmbito daquela reunião, daquela palestra, ele estará lá nos esperando. E caberá a nós, para mantê-los afastados, para começarmos esse trabalho de desligamento, mantermos a nossa vibração mais alta. Como muitas vezes, dependendo do nível de obsessão, isso no início não será possível, os espíritos superiores eles vão nos acompanhar até determinado momento, e a partir do instante em que nós fraquejarmos na nossa frequência, certamente esses espíritos que estão nos obsidiando, eles voltarão a estar mais próximos de nós. Então, cabe a nós todo esse processo de reforma e modificação, a fim de que esses irmãos que nos obsidiam possam também perceber que nós estamos em mudança real. Uma vez que nós somos imperfeitos, né, e que cabe a nós, através da nossa transformação diária, da nossa melhoria moral, a mudança, né, que seja capaz de mostrar a ele que nós estamos num novo caminho, é necessário que isso se faça para que esse processo comece a ser desligado e todos nós sejamos tratados, os obsidiados e os obsessores. Todos nós temos essa necessidade. Então, dessa forma, né, fora do centro espírita, nós temos ainda um trabalho da espiritualidade superior, os nossos mentores se aproximam mais de nós, né, os nossos guardiões. Então, nós precisamos, né, colaborar com essa proteção para que esses processos que estão nos deixando em desequilíbrio, eles acabem, eles terminem. Condições a ser atendidas. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismo, de intrigas e personalismo, se ali se cultivar a conversação sadia e edificante, se naquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, e onde as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. Ou seja, toda essa programação, ela se efetiva dentro dessas condições que nós já vimos nos nossos estudos passados. Então, é necessário que a casa espírita, o centro espírita, se mantenha atenta a essas condições para que sempre possamos ser atendidos pela espiritualidade superior. Chegamos ao final de mais um estudo e trazemos uma mensagem de Francisco de Assis. Em toda parte onde estiverem ou se encontrarem os irmãos que estejam a serviço uns dos outros, que manifestem uns aos outros com confiança as suas necessidades, pois se uma mãe nutre e cuida de seu filho carnal, com quanto mais cuidado não deve cada qual amar e nutrir seu irmão espiritual. Se um dos irmãos cair doente, os outros irmãos devem servi-lo como gostariam eles mesmos de serem servidos. E no próximo mês, esperamos vocês para o próximo capítulo, que será no trabalho de passes. Traremos muita informação importante e interessante. E aguardamos vocês aqui para mais uma oportunidade de estudo. Até lá!